Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, vamos fazer aí a análise estatística do prefixado 31 com juros, pré-23 e pré-26, com a análise estatística do período 10 de fevereiro a 16 de dezembro. Lembrando que essas análises estatísticas elas são válidas para o período em questão, 10 de fevereiro a 16 de dezembro. Se a gente pode extrapolar isso, provavelmente sim, mas sabendo que há sujeito a erro, que está sujeito a erro. Mas a análise estatística em si, ela é verdadeira para o período dos dados incluídos, tá? Isso não é recomendação de investimento, é um estudo estatístico, mas a gente vai tirar conclusões muito boas. Então assim, pessoal, pré-31 com juros, então aqui a tabelinha do Tesouro, lá da análise do histórico de preços e taxas. Isso aqui, pessoal, é o PU de compra sem os centavos, tá? Para a gente poder achar a moda. Muito bem. Para uma explicação mais detalhada de cada uma das coisas estatísticas que a gente está vendo aqui, veja o vídeo da análise estatística do IPCA mais 26. Ali eu explico tudo direitinho, certo? Vou deixar no card final também esse vídeo para quem ainda não viu. Então, na média do ano, pessoal, foi 7,43 nesse papel, a mínima variando de 6,54 a 9,57. Veja que interessante, é um papel que paga juros, né? Então, o papel que paga juros, ele tem aquele conceito de ser vendido com ágio ou deságio, ou ao par, baseado única e exclusivamente na sua taxa de negociação. Então, quando que ele é vendido ao par? Quando a taxa de negociação é exatamente igual à taxa que o define legalmente. Qual é a taxa que define legalmente os prefixados que pagam juros, as NTNFs? 10%, tá? Então vejam que todo esse ano ele foi negociado com ágio. Por quê? Porque a taxa está menor do que os 10% definidos legalmente. Isso é um problema? Não, não é um problema. O problema é comprar o papel numa taxa que não tenha margem para inflação. Esse sim é o único problema, certo? Porque o fato dele não remunerar o principal, né? Você recebe um valor nominal lá no fim com o último cupom, ou seja, R$1.000, que é um valor nominal, mais os 48,80 do cupom, do último cupom. Isso aí você contorna esse problema reinvestindo os cupons. No prefixado é obrigatório reinvestir os cupons, senão você perde o poder de compra ao longo do tempo, coisa que não acontece no IPCA com juros, tá? Mas assim, é problema comprar o papel com ágio e não ao par? Não. O que acontece quando a gente compra ele ao par? É que ele vai custar exatamente R$1.000 quando ele estiver com taxa de negociação 10%. E vejam que esse ano não aconteceu isso, né? E quando ele está com ágio, que é a situação atual, ele custa mais de R$1.000, certo? Ou seja, ele custa mais que o seu próprio valor nominal. É só isso, tá? Qual foi a moda, o valor mais comum de encontrar a taxa aleatoriamente qualquer um desses dias? 7,28, tá? 7,28. E os quartis, pessoal? Começou lá em 6,5 até 6,99, certo? O quartil mais baixo, né? Depois de 6,99 é 7,33, 7,33 é 7,84 e 7,84 é 9,57. Valor moda, valor mais comum de acontecer, 1.172, tá? Então, pessoal, os quartis demonstram, e aqui os valores para os quartis também. Então, os quartis demonstram bem, certo, que uma taxa boa para esse papel é acima de 7, né? Aqui não tem discussão. Ele, numa taxa aí de 7,20, alguma coisa, 7,3, ele vai estar ali na parte alta do segundo quartil, né? Então ele vai estar quase superando o percentil 50, né? Vamos ver aqui o que mais. Então, aqui o que nós chegamos aqui, ó. Então, nos quartis, no quartil mais baixo, a média foi 6,77, tá? Que, para o período analisado, é a melhor taxa para resgatar, certo? Principalmente quem conseguiu uma taxa média aí do melhor quartil, que é 8,7. Depois nós vamos ver o gráfico ali e nós vamos ver os melhores momentos de compra desse papel, tá? E 7,33 é o percentil 50 que divide os quartis em dois. Vejam, pessoal, esse quartil aqui, qual é a chance de você conseguir encontrar
é uma taxa desse quartil ou uma taxa no intervalo desse quartil ou numa taxa deste ou deste quartil? Exatamente a mesma, tá? É 25%, é 1/4, porque isso aqui aconteceu em 1/4 das aberturas, esse aqui foi o outro quarto das aberturas, o outro e o outro, tá? E aí, pessoal, essas taxas aqui de melhor compra e melhor resgate são as médias do melhor quartil, 75% a 100%, e do pior quartil, tá? Então, o que a gente pode ter? Isso aqui é um número estatístico, certo? Que pode ser uma sugestão para melhor compra e melhor resgate, ou seja, quem comprou aqui a 8,7 e resgata a 6,7 está fazendo um dos melhores negócios possíveis de marcação a mercado nesse papel no ano de 2020, entre 10 de fevereiro e 16 de dezembro, no Tesouro Prefixado 2031, certo? É isso que quer dizer. Você vai ter que fazer a sua análise para você decidir se você vai resgatar ou não e qual ponto seria, qual taxa seria. Pergunta: pode acontecer nos próximos dias, ou em janeiro ou em fevereiro, as taxas ultrapassarem esses quartis, tanto para baixo quanto para cima? Pode. Por quê? Porque a análise estatística ela está limitada aos dados disponíveis, certo? Então, assim, nada impede que essas taxas venham a cair tanto que ultrapasse a amostra do período até 16 de dezembro, certo? Senão é difícil de compreender, né, gente? Vamos ver aqui as tendências de medida central. Então aí, a média do ano 7,43, a moda 7,28 foi a taxa que mais ocorreu na abertura, então a taxa mais fácil de encontrar. E o percentil 50 ficou em 6,99. E aqui o gráfico, pessoal, vamos mostrar o gráfico aqui. E aí a gente vê, por exemplo, o 8,70, que foi a média aí do maior quartil. Vejam aqui, que o quartil mais alto, vamos voltar para eles com as taxas mais altas, é 1/4 das frequências, Então, 7,8 a 9,5, certo? Então vejam aqui, que começou aqui em março, né, com o estresse da pandemia, o 7,8 aqui. 7,8 é aqui, É aqui onde eu estou com o cursor, 7,8 pega todos esses dias aqui, entra até meados de maio, começa em março, vai até meados de maio, e depois teve um vale a pena ver de novo. olha aí a referência, né? Teve um vale a pena ver de novo aqui, entre alguns dias em outubro e alguns dias em novembro, certo? Então, assim, para quem pensa assim, mas taxa não importa no Tesouro, o que importa é comprar e ficar. Sim, comprar e ficar é uma das coisas mais importantes, mas taxa importa sim, tá? Por quê? Porque nós perseguimos as melhores taxas e as taxas médias. E para conseguir as melhores taxas, sim, tem períodos melhores. E quem compra nas melhores taxas não está obrigado a fazer marcação a mercado. Ele pode obter o melhor dos dois mundos. Qual é o melhor dos dois mundos no Tesouro Direto, gente? O melhor dos dois mundos no Tesouro Direto é o seguinte: é você ter as melhores taxas para, se quiser, fazer a marcação a mercado, mas também aproveitar com aquelas melhores taxas o tempo e o efeito do juro composto ao longo do tempo. Isso é o melhor dos dois mundos. A melhor coisa do Tesouro Direto é o tempo, tá? É o juro composto. Essa aí não tem erro. Você pode ter comprado aqui, que o juro composto, o tempo, vai te salvar. Agora, você comprando num quartil em que as taxas foram mais altas a partir de 7,80 aqui, que foram nesses momentos específicos, aí você tem isso, a melhor taxa, ou o melhor quartil de taxas, ou acima do percentil 50, ou acima da moda do ano, mais o efeito do tempo. Então você está no melhor dos dois mundos, tá? Esse conceito aí, gente, é muito importante para você não só investir bem no Tesouro Direto, mas para você investir melhor, do que essa galera toda aí que fica vendendo cursinho na internet, tá? Eu falei aqui para você em 2 minutinhos, tá? A melhor fórmula para comprar, só que tem momentos. E agora é o momento, aqui nós estamos no começo de dezembro aqui, agora não é este melhor momento, tá? E a gente vê aqui que a taxa de 7,2, 7,3, ela está aqui no quartil 2. Ou seja, é o quartil médio para baixo. O que não impede de aproveitar o tempo, certo? Para fazer o juro composto, certo? Sendo que esse aqui é um papel que paga juros, tá? Ele precisa do reinvestimento.
senão ele perde o poder de compra para a inflação, tá? Muito bem, pessoal. Tesouro Prefixado 2023. Esse papel, assim como todos os outros, sofreu muitas variações. Por ser um prefixado de curto prazo, ele oscilou muito mais nas taxas que os longos, mas com menor impacto no preço, tá? Porque a duration dele é curta. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A média dele no ano, 4,81, bem superior às taxas registradas aí a partir do começo de dezembro. Ele já entrou abaixo da média do ano. A mínima dele foi 3,7, máxima 7,7. O valor de moda 4,06 e R$901, certo? R$901 dá para entender bem assim, né? Vamos fazer aqui uma conta de esquina, tá? Olha só, o papel vale 1.000 no vencimento. Se você comprou ele a R$900 há aproximadamente 2 anos, claro que ainda é um pouquinho mais do que isso, há aproximadamente 2 anos do vencimento, você vai ganhar R$50 no primeiro ano e R$50 no segundo, ou seja, 5% em cada ano, tá? Só que olha só, agora ele está 913, agora não vale mais isso aí, tá? Se fosse 900, valeria o que eu acabei de falar. Mas foi a moda, ou seja, o valor mais comum, o valor fashion, não, o valor mais comum a maior probabilidade de você encontrar o valor em um dia aleatório é a moda, então, porque é o valor mais comum, 901, tá? R$900, certo? Então a distribuição dos quartis, vamos ver aqui embaixo, e aí nós temos esses valores aqui, ó, 3,7 a 4,20, o quartil mais baixo, o quartil baixo, né, com as taxas piores, assim, entre aspas, né, ou seja, com rendimento mais baixo, 25 a 50 médio baixo, 4,20 a 4,77. Veja que ele está na mesma situação agora do pré-31, né, ele está aqui no médio baixo, né. O médio para alto, 4,77 a 5,3, e o quartil alto, 5,3 a 7,71. E olha aqui, gente, a melhor compra, sem dúvida, é 6,5%. Mas a gente também pode usar o percentil 50, que é 4,77, ou a média do ano, 4,81, tá? E o melhor resgate, 3,97. Ou seja, quando ele começar a ficar um pouquinho abaixo de 4%, é uma taxa interessante de sair. Nesse papel, pessoal, eu vou fazer um plus aqui, tá? Eu vou fazer um plus porque você sabe como é que é gato escaldado, né? Ele tem muito medo de água fria. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A inflação 4,35, né? Inflação estimada aí, vamos dividir por 0,85, tá? Isso aqui é a fórmula para e somar 0,25, que é a taxa B3. Então assim, ó, eu não sei quanto será a inflação em 2021 nem em 2022, mas esse papel ele vai estar correndo, certo? E a taxa ideal para eu ter esse papel e ele empatar com a inflação, pagando imposto de renda e pagando taxa B3, é 5,36%. Ou seja, é praticamente uma taxa no melhor percentil, o que é uma coisa difícil de pegar, né? Por quê? Porque você tem uma limitação do tempo. O melhor quartil, o melhor percentil de taxas, você só vai conseguir naqueles determinados dias, certo? Se não, qual é a penalidade? Você poderá perder para a inflação, pessoal. Isso aí é pesado, né? Nesse papel aqui, por quê? Porque a margem dele está muito curta, certo? A inflação deu aí uma pressionada, a gente não sabe se o Banco Central está certo ou não no diagnóstico deles de que é um choque temporário, mas a gente sabe assim, ó, que a meta vai ser 3,75 para o ano que vem e 4% esse ano, e tem uma margem para a meta, então quer dizer, se o Banco Central passar um pouquinho da meta, não tem problema porque está dentro da margem, só que para o nosso investimento tem, porque a gente não quer perder poder de compra para a inflação. Então assim, ó, eu vou falar assim, ó, quem, por exemplo, tem nesse papel uma taxa média abaixo de 5,3, certo? Está correndo risco, é um risco, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso vai acontecer 100%, nem que você deva fazer isso, tá? E não estou recomendando absolutamente nada, porque eu não sei a sua situação financeira, eu não estou vivendo o seu dia a dia, o seu cotidiano.
Mas eu sei o seguinte, que se eu preciso ter uma taxa média de 5,36 e eu não tenho, eu tenho uma taxa média, sei lá, de 4,5%, de 4,9%, sei lá, 5%, qualquer valor assim, eu vou pensar em o seguinte, se nos próximos dias a taxa bater menos de 4%, eu posso fazer o resgate antecipado e comprar IPCA 26, tá? Por questão de segurança para inflação, tá? Eu acho que nesse papel pré-23, em especial, a gente tem que falar isso, tá? Porque eu vejo nesse papel um risco maior dele não conseguir manter o poder de compra e talvez perder para a inflação na sua rentabilidade líquida final. Por exemplo, ó, pega aí, ó, vamos confirmar aqui, ó, 5,36, que é uma taxa super maravilhosa, tá? Difícil de pegar, já acima até do percentil 75, né? 5,36 vezes o imposto de renda, na melhor alíquota, sobra 4,5, tira a taxa B3, que é 0,25% ao ano, sobre o total do investimento, a taxa B3 é sobre o total do investimento, é exatamente uma taxa de administração de fundo. A taxa de administração de fundo, pessoal, que a gente vê lá 0,4%, 0,5%, 1%, também é sobre patrimônio, tá? Então assim, ó, essa taxa B3 para a realidade do mercado, ela não é alta, mas ela é cruel. Assim como a taxa dos fundos, ela é super cruel, né? E aí nós temos o que? 4,30. Qual é a continha lá que eu fiz? Não era 4,25, 4,30, 4,35 a inflação estimada do Focus? Pois é, aí tu empatou, né? Tu empatou o dinheiro, tu não ganhou. Então assim, ó, como esse título ele está na corda bamba para a inflação, o que eu pensaria? Se eu tenho uma taxa que não é lá muito atrativa, opa, eu vou melhorar minha rentabilidade nisso aqui. Não tá legal, eu vou esperar esse melhor resgate aqui acontecer e vou para o IPCA 26, que é a única opção que eu tenho de segurança. Não estou dizendo que todo mundo deva fazer isso, tá? Mas é um alerta, porque esse papel pode perder para a inflação, sim. Pode, é um risco. Média do ano 4,81, percentil 50, opa, aqui é 4,77, eu copiei errado aqui. Deixa eu só ajeitar isso. E aqui, pessoal, nós temos assim, ó, as medidas de tendência central, média, moda e percentil 50 tendem a ficar muito parecidas, mas não ficaram aqui no IPCA, no pré-23, perdão. Nós temos que a média e o percentil 50 estão corretamente, 4,77, 4,81, ok? Mas a moda 4,06. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que o valor mais comum, 4,06, o valor mais fácil de achar, é um valor que está abaixo da média. Por quê? Porque a média se fez por valores muito extremos, e isso acontece em papéis que oscilam mais na taxa, certo? Embora ele não oscile tanto no preço. E aí a gente vê no gráfico, olha aqui, pessoal, como esse papel oscila, e vejam como a maior parte do tempo, ó, tá aqui a linha do 4%, ó, vejam que muito tempo, ó, ele tá aqui namorando os 4%, ó, certo? É a taxa que mais ocorreu. Se a gente olhar a linha dos 5%, quantas vezes ele superou a linha dos 5%? Ó? Poucas vezes, ó. Poucas vezes. Agora, a linha do 4% foi onde ele esteve a maior parte do tempo, ó. Então é mais fácil encontrar a moda aqui. O valor modal, né? O valor mais comum, o valor de mais frequência, assim. Certo? Então, de novo, a mesma coisa que a gente olhou no pré-31, gente. Aqui o percentil, vamos ver aqui o quartil mais alto, que é entre 4,77, entre 5,32 e 7,71. 5,3 e 7,7. Então aqui, ó, a partir daqui mais ou menos, ó, tá, até o 7,7, que foi esse dia aqui, tá? Sendo que isso aqui são os dados do Tesouro Direto, né, do site do Tesouro, a gente só tem a abertura. Então vejam que foi o começo do ano, o começo da crise e quase um vale a pena ver de novo em novembro, né? Então realmente foram momentos, tá? Foram momentos. O momento ali em que as taxas foram melhores foi lá no começo do ano e no começo da crise, tá? Nesse papel. Os piores momentos, agora a gente sabe, olhando pelo retrovisor, né?
foi ali agosto, né? Como a gente viu isso aí em quase todo o Tesouro Direto, as piores taxas. Bom, gente, aí vai do gosto de cada investidor, né? Quem está preocupado com esse papel pode tentar fazer isso, tá? Tentar esperar aí uma taxa de resgate mais baixa que a sua taxa média, ou esperar uma taxa de resgate nesse patamar aqui, se você tem uma taxa média de compra superior a isso, sair do papel e comprar IPCA 26 para ficar protegido da inflação. Porque pense bem, pessoal, se eu preciso ter muita sorte ou ser muito astuto, né, para ter conseguido pegar as melhores taxas nesse papel, eu vou ganhar quanto a mais da inflação? Pensa bem, né? Aqui, ó, a média 5,3 vai me empatar com a inflação. Se eu tivesse uma média aqui de 6,5, eu vou estar ganhando quanto acima da inflação? 2,5? 4, se a inflação for 4. Se a inflação for 4,5, 2. Certo? E olha aí o que o IPCA 26 paga, gente. Está pagando agora 2,4, né? 2,38. Mas olha só que no IPCA 26 eu não preciso ser esperto, eu não preciso ser astuto para pegar as melhores taxas, certo? Eu posso pegar uma taxa medíocre quer dizer média, uma taxa média, uma taxa comum, uma taxa normal, uma taxa do dia, que eu estou protegido para a inflação. Tá vendo, gente? Tá vendo como esse conhecimento é importante? Tá vendo? Tá vendo como isso aí é vital? E aqui no nosso canal você não precisa pagar curso para ter esse conhecimento. Prefixado 26. Vamos ver aí. No pré-26, pessoal, nós temos aí, ó, média de 6,82, valor, preço de moda R$ 692, taxa da moda 6,3. Aqui a taxa da moda também foi abaixo da taxa média do ano. Que mais? Taxa mínima 5,8, taxa máxima 8,8, né? E agora vamos ver aqui a distribuição dos quartis. Aqui é mais fácil de ver, né? Porque assim, a taxa média das melhores compras foi 8%. E quem está com essa taxa é 8%, quiser pensar num resgate, quando chegar a 6%, que é a taxa média do melhor resgate, olha aí, ó, fica aí a ideia, né? Claro que eu não estou recomendando absolutamente nada, mas para quem gosta disso, ok. Mas vocês se lembram os vídeos que eu fiz um tempo atrás falando que a Nath disse que se você tiver uma média superior a 8% num pré-fixado, você não vende? Ah, pois é. Por quê? Porque essa taxa média, olha aí, ó, 8%. 8% foi o feeling dela lá, quando ela fez aquele vídeo, a gente mostrou no canal, né? Eu sempre falava para vocês, isso foi no ano da reforma da Previdência, 2019, em que as taxas caíam sem parar, e a gente não tinha noção de qual seria o vale, né? De qual seria o ponto mais baixo das taxas, a gente não tinha essa noção, então ficava muito difícil de ter certeza o que seria uma boa saída, né? Mas hoje a gente sabe, com certeza absoluta, sair a 8% nesse papel, quem tem ele a 8%, eu digo assim, ó, pro meu caso, não estou recomendando, eu não sei o seu caso, mas pro meu caso, se eu tiver esse papel a 8%, eu fico até o fim, eu não tenho dúvida, certo? Já quem tiver, por exemplo, com uma média assim de 7%, que foi fácil de obter, né? Em outubro e novembro aí, esse papel teve sempre acima de 7%, que é o terceiro quartil, ó, entre 50% e 75% das taxas mais altas, foi entre 6,7% e 7,2%. Quem está nessa média aqui, pensar em fazer marcação a mercado, pode fazer quando o papel chegar a 6%. Olha aí que legal, né? Muito bem. De novo, isso não é recomendação, tá? São ideias para vocês pensarem. E aqui eu acho que eu digitei errado, só um pouquinho. Isso. Aqui o comportamento é muito parecido com o do pré-23, em que a média do ano e o percentil 50 são semelhantes, tá? Mas a moda ficou abaixo. Isso aconteceu no pré-23, acabei de mostrar. O que acontece aqui? É a mesma coisa do pré-23. Houve um período de tempo em que a taxa ficou baixa por mais período, né? por mais dias, né? Que o mercado abriu com a taxa baixa por um período bem maior.
Então a gente vai ver isso no gráfico de novo. Vocês vejam que nesse papel, pessoal, eu não enfatizei tanto a história de vender, né? Por quê? Porque ele tem margem, né? Ele tem margem. Vejam aqui, ó, se aqui você foi astuto ou teve um pouquinho de sorte, conseguiu fazer uma média boa acima de 7,26, não tem problema de ficar com esse papel, porque ele tem uma margem boa para a inflação. Vamos dar uma olhada, ó. 7,26 vezes 0,85, olha aí, ó, dá 6,17. Pode tirar a taxa B3 e tal. Tá bom, a inflação tá bem. A inflação aí, o centro da meta, que é o que eu acho que o Banco Central vai conseguir fazer nos próximos anos, vai conseguir deixar a inflação no centro da meta, vai ser aí em torno de 3,5%, 4%. E você tem aí 6,17 no papel se a sua taxa média foi 7,2. Então tá tranquilo para ficar, tá? Nesse papel aqui eu não enfatizo tanto a história de sai e troca pelo IPCA 26, porque aqui não tem tanto risco. Tem o risco de perder para a inflação? Sempre tem. A gente nunca sabe quando a inflação vai disparar no Brasil. Mas esse risco é bem menor. Por quê? Porque a taxa protege mais, certo? No pré-fixado, a sua única proteção contra a inflação é a taxa. E aqui, pessoal, olha aí o gráficozinho dele, ó. Vejam aqui, ó, como a questão ali da moda 6,3, ó. Olha aqui, ó, observem aqui, ó, entre 6 e 6,5, ó. Ele ficou aqui, ó, antes da pandemia, ali por junho ele já começou a namorar essas taxas, depois ali em agosto, setembro ficou parecido com essas taxas, agora pode ser que volte para essas linhas. Vejam que ele ficou na maior parte do tempo, ou durante um tempo longo, ó, abaixo de 6,5, ó, né? E de novo, tudo aquilo que eu falei para os outros papéis vale nele, né? O melhor percentil aqui, o melhor quartil, que foi acima de 7,26, né? Aqui só para facilitar a visualização, vamos dar uma arredondada aí. Acima de 7, tá, gente? Acima de 7 dá para dizer que a compra é boa. Olha só, foi todo o período ali do começo da crise, depois baixou bastante, e aí teve um vale a pena ver de novo ali de setembro até agora o finalzinho de novembro, ó. Esses períodos aí foram bons para comprar esse papel. Depois, não dá para dizer que é tão bom quanto, entende? Certo? Não estou dizendo que é obrigado a vender, mas com certeza, comprar aqui não é tão bom quanto comprar aqui, certo? Então, pessoal, quase meia hora de vídeo, tá? Desculpe aí demorar tanto, mas são informações, pensamentos, comentários que eu acho bom de contextualizar. Eu acho que eles estão bem dentro da realidade atual das taxas, dos movimentos. O mercado aí deu uma tensionadinha nos últimos 2 dias. Vamos ver o que vai acontecer. E não custa, né? Não custa a gente compartilhar com vocês esses pensamentos, tá? E como vocês sabem aqui, o nosso canal ele não vende curso, ele não vende nada, ele só tem uma seção em que você pode se tornar membro. Então, a melhor forma de você nos ajudar é compartilhar ao máximo esse conhecimento, certo? O conhecimento está aí, pessoal. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que tem que ser compartilhada, tá? Então, faça a sua parte e ajude o nosso canal compartilhando esse conteúdo com quem você sabe que está querendo investir, está querendo aprender sobre Tesouro Direto, certo? Manda para essa pessoa, e porque aqui o conteúdo realmente a gente se empenha ao máximo para dar o conteúdo de mais qualidade possível para vocês, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.